Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês na Guide Life. E hoje o tema que a gente está falando para vocês é sobre storytelling, né? Um tema que está bem na moda aí, o pessoal que está querendo como é que eu uso storytelling para os meus negócios, para conseguir alavancar os negócios. O que é isso de storytelling? Então, a gente começou a estudar storytelling porque quando a gente sempre teve uma veia educacional muito forte. Desde que a gente entrou no mercado financeiro, a gente utilizava isso para ensinar as pessoas a investir em bolsa de valores, ensinar as pessoas depois a fazer planejamento financeiro. E a gente percebeu que nas palestras não estava tendo um retorno muito legal. Assim, a gente fazia sempre uma pesquisa de satisfação chamada NPS e a gente não sentia que estava sendo bem avaliado. E aí bateu aquela preocupação, né? A gente fala tudo direitinho, a gente fala os dados. Por que não acontece essa conexão? Por que as pessoas não gostam? E aí a gente começou a estudar essa parte de storytelling, lemos várias técnicas e fomos ver técnicas de apresentação. E um dia a gente falou, bom, não tem nada a perder, vamos fazer uma palestra aqui e colocar causos da nossa história, colocar coisas da nossa vida. Aí, por exemplo, a gente falando de receita e despesa, eu falava abertamente, a gente tem que ir num restaurante essa semana, eu e minha esposa, e ela e eu não queria ir porque eu não queria gastar dinheiro, ela ficava brava comigo, e por causa disso eu tive que explicar para ela, porque era pra gente ter um objetivo um pouco maior, pra gente conseguir chegar a fazer uma viagem no fim do ano. A gente sempre contava essas histórias, as histórias do meu pai com o dinheiro, sempre coisas engraçadas. E acabava virando meio que um stand-up comedy, assim, as nossas apresentações. A gente acabava se conectando bastante, as pessoas participavam também da palestra. Não, comigo acontece assim também, porque minha esposa isso, minha esposa aquilo. Eu com os meus filhos, eu tenho isso, eu também é uma coisa que eu desejo muito fazer com a minha família. Então acabava virando um bate-papo, ficava um negócio gostoso, a pessoa se conectava, ela via que ela tinha alguma coisa em comum com a gente. E a partir daí os dados iam entrando, toda a nossa ideia ia entrando e as pessoas acabavam saindo satisfeitíssimas da palestra. O NPS é uma pontuação que vai de 0 a 100 e é dificílimo você ficar acima de 70. Para vocês terem noção, o NPS da Apple é entre 60 e 70. E todas as nossas palestras tinham NPS 90. Então a gente ficou assim bem impressionado com isso e bem feliz. E aí a gente passou a usar essa técnica com tudo. Então acho interessante vocês utilizarem profissionalmente em palestras. Por que ela dá certo? Tá? A técnica de storytelling, que nada mais é que você contar uma história, ela conecta com as pessoas. Tudo é conexão. Todos os seres humanos são seres emocionais. Então as coisas acontecem através da emoção. A gente já falou muito aqui daquela história do porquê. E quando a gente sente dentro da gente tem uma coisa certa, uma coisa errada, então parte desse pressuposto. Então os sentimentos falam muito mais forte do que palavras e dados, tá? É lógico, palavras bem colocadas e dados bem colocados junto com as histórias, eles vão fundamentar bem, também são importantes, mas sem uma história você não se conecta, você não consegue ter nada parecido, não consegue sentir próximo. Quem não se lembra daquele professor de colégio que você não gostava? Aquele professor é um saco. Às vezes o cara sabia muito de técnica, mas você não conseguia se conectar com ele. E tem, por outro lado, tinha aquele professor que só contava causa, contava piada, passava o dia inteiro fazendo besteira e você saía aprendendo pra caramba. Porque você conseguia se conectar com ele, você conseguia se sentir próximo dele. Então, um outro exemplo que eu tenho de storytelling interessante foi que eu vi uma palestra, uma vez uma convenção do Nando Parrado. Nando Parrado foi um cara que sobreviveu àquele acidente da tragédia dos Andes, que foi um avião de um time de rugby que caiu entre o Chile e a Argentina, e era um time de rugby uruguaio. E o Nando essa é considerado uma das histórias mais impressionantes de sobrevivência humana até hoje. Então, o que houve com o Nando? O Nando ele fez uma palestra sobre liderança. Ele foi um cara que realmente liderou ali todo mundo para sobreviver. Mas ele não precisou falar sobre conceito de liderança. Todas aquelas coisas chatas de você tem que dar exemplo, você tem que fazer isso, Ele simplesmente contou a história deles. Que é realmente uma história impressionante. Toda hora dava uma coisa errada. Até hoje é incrível saber que ele está vivo.
Quem não conhece a história, veja no Netflix, tem um documentário sobre eles, você vai ter um tempo legal aí de diversão e além de aprender bastante. E ao final da palestra, foi a palestra mais incrível que eu já vi, realmente eu vi a gente chorando. Eu fiquei com lágrimas nos olhos, era um negócio impressionante. Passou um vídeo também maravilhoso, bem editado com ele, com fotos da família, e ele passando o principal propósito que fez ele conseguir liderar todo mundo e ele conseguir continuar vivo, que era um dia ter a família dele. E aí ele botou fotos da família dele, eles revisitando ali todo aquele espaço eles voltaram onde foi o acidente com os filhos dele, com as filhas dele, para mostrar, com a esposa. Então isso conectou bastante. Então você pode perceber, todo profissional de palestra que você procurar, que você for convenção, ele vai estar contando histórias e aí ele encaixa os dados ali no meio, mesmo que seja uma economia, o cara com o Ricardo Amorim, esse pessoal. Legal, mas por onde eu começar? Que história eu conto? A principal história que tem normalmente é a nossa. Não tenha vergonha de se expor, conte a sua história, conte seus problemas, conte o seu sucesso. Então a sua história pode ser 2 passos, a de sucesso, um momento que você brilhou, e pode ser um fracasso. As pessoas têm muito medo dessa história de fracasso, mas ela acaba sendo a melhor das histórias, porque você consegue ter uma empatia maior com o seu público, entendeu? Você se torna humano, você mostra seus erros, você mostra que você aprendeu com seus erros, e aquilo se dá muito certo. Eu sempre uso isso para apresentar também como a gente chegou aqui hoje. A gente chegou numa empresa de planejamento financeiro, que nós éramos do mercado de distribuição de produtos, trabalhava como corretora e não me sentia completo com aquilo. Eu via meus clientes investindo, mas não chegando nos objetivos dele. Eu via que o meu processo não era o correto. Foi aí que a gente estudou e chegou no método de planejamento financeiro, que é como eu hoje vejo as pessoas chegando, construindo a vida deles, eu consigo fazer parte das pessoas de um modo positivo. Então, comecei errado, não era uma coisa certa, não considero certo o meu trabalho anterior, e cheguei aqui, mas me trouxe aqui. Então é muito legal. Legal, você já sabe que você pode usar uma história sua, usar uma história de sucesso, uma história de fracasso. Você pode usar também uma história de um mentor seu. Tem um cara que eu conheço, que eu tenho muito carinho, que é o seu Ulisses, você pode usar assim. Você pode usar uma história de um livro ou de um filme. Pode ficar à vontade. Às vezes você consegue tirar bastante ideia disso, tá ok? Então, como que você conta essa história? Legal, você já sabe qual história você vai contar. Tudo começa com um roteiro. E todo roteiro, você vai perceber agora, quando você assistir um filme, você vai perceber isso. Quando você lê esse post, vai estar o que eu estou falando com vocês, você vai conseguir ver que eu usei um pouco dessa técnica. Tudo começa com uma introdução. Por que eu estou aqui? Ou você está lá naquela estabilidade legal. Aí aparece um problema. Primeiro ponto, introdução. Segundo ponto, problema. Você apresenta um problema. Depois desse problema, você apresenta uma ação. Terceiro ponto, ação. E essa ação vai levar ao 4º ponto, que é a resolução. Beleza? Então são 4 pontos. Introdução, problema, ação, resolução. Você pode ficar, como você vai ver vários filmes de A Jornada do Herói, que o pessoal fala, né? Você tem um problema, você tem uma ação. Essa ação parece que vai resolver, mas aí vem outro problema. Então você tem que ter outra ação, e aí gera outro problema, e tem outra ação, uma hora chega na resolução. Então aí acaba a sua história. Então é simplesmente assim que você vai fazer a sua apresentação. Eu sugiro sempre você treinar isso fazendo sua apresentação pessoal. Conta a sua história de vida, como é que você chegou aqui. Você vai ver que depois de ter isso treinado, você vai encontrar uma pessoa, vai ter uma reunião, você vai apresentar de uma forma bem mais interessante a sua história. Você vai conseguir contar de onde você veio, por que você chegou lá e por que você faz o que você faz. Beleza? Essa é uma técnica muito legal. Podem utilizar, não tenham vergonha. Sei que ficou um vídeo mais longo do que eu faço normalmente, mas quis contar um pouco de história aqui também. Quis deixar um pouquinho mais interessante e se deixasse eu ficava aqui 1 hora falando com vocês. Beleza? Comentem aqui embaixo, falem aí o que vocês acharam desse roteiro. Se quiserem deixar a história de vocês aqui pra gente opinar, a gente vai ler e vai dar um toque pra vocês. Beleza? Grande abraço, fiquem com os próximos vídeos daqui a pouco.